Imagine o dia que deveria ser o ápice da felicidade de sua família se transformar em um tribunal de injustiças, onde o juiz e o carrasco são as pessoas que você mais deveria confiar. Esta é a história de uma traição planejada nos mínimos detalhes, de uma armação cruel que visava destruir não apenas uma reputação, mas a própria alma de uma irmã. No entanto, o que ninguém esperava era que, por trás do silêncio de quem é injustiçado, existia uma mente observadora e uma prova irrefutável que transformaria o sim do altar em um grito de pânico e desespero. Prepare-se para uma jornada de dor, resiliência e uma vingança executada com a precisão cirúrgica de quem foi empurrado até o limite. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de laque e flores de laranjeira sempre me causou náuseas, mas naquela manhã de sábado em São Paulo, o odor parecia sufocante. Eu estava sentada em uma cadeira de veludo azul no camarim da mansão que meus pais alugaram no Jardim Europa. O espelho vitoriano à minha frente refletia uma mulher que eu mal reconhecia. Eu mesma, Lorena, vestida em um tom de lavanda sóbrio, com os cabelos presos em um coque perfeito que puxava levemente meu couro. Cabeludo. Minha irmã, Raíssa, estava a poucos metros, cercada por 3 maquiadores e uma nuvem de futilidade. Ela era a noiva, o centro do universo, a perfeita. Raíssa, que sempre conseguia o que queria, inclusive Heitor. Heitor era o tipo de homem que parecia saído de uma propaganda de relógios de luxo. Olhos castanhos profundos, uma carreira sólida como engenheiro civil e uma lábia que desarmava qualquer um. Eu o conheci primeiro, em um congresso de arquitetura em Curitiba, 2 anos atrás. Tivemos uma conexão imediata, ou pelo menos foi o que minha mente ingênua acreditou na época. Mas Raíssa, com seu radar infalível para tudo o que brilhava em minhas mãos, entrou em cena. Em menos de 3 meses, ela não só o conquistou, como garantiu um anel de diamante no dedo e um casamento orçado em R$500.000. Eu aceitei. Engoli seco, sorri nas fotos e aceitei-o. Papel de madrinha, porque era isso que o Irmãs Boas faziam. Enquanto a maquiadora passava um pincel macio pelas minhas pálpebras, eu observava Raíssa pelo reflexo. Ela sorria para o celular, mas seus olhos não brilhavam de amor. Era um brilho de conquista. O ar-condicionado da sala zumbia suavemente, tentando combater o calor úmido de um dezembro paulistano que ameaçava desabar em tempestade a qualquer momento. Eu sentia uma inquietação estranha no estômago. Um pressentimento que eu atribuía apenas ao desconforto de ver o homem que eu amei se casar com a pessoa que mais me sabotou na vida. Lorena, querida, você está tão pálida, disse uma voz ríspida atrás de mim. Era Dona Araci, a mãe de Heitor, uma mulher que usava pérolas como se fossem armaduras e cujo desdém por mim era tão óbvio quanto o preço de seu vestido de seda pura. Espero que não esteja planejando desmaiar no altar e roubar a cena da minha nora. Estou bem, Dona Araci. Apenas um pouco de dor de cabeça, respondi, tentando manter a voz estável. O som do salto alto de Araci estalando contra o piso de mármore parecia martelar meu crânio. Ela se aproximou de Raíssa e as duas trocaram um olhar cúmplice que me fez gelar. Havia algo ali. Uma eletricidade estática de conspiração que eu não conseguia decifrar. Raíssa se virou. O vestido de noiva, estilo princesa, ocupando metade do espaço da sala. Ela caminhou até mim, dispensando os maquiadores com um gesto impaciente de mão. Lô, você pode me ajudar com o fecho do colar? A Araci está com as mãos trêmulas de emoção. Eu me levantei, sentindo o peso do meu próprio vestido lavanda. Ao me aproximar, o perfume dela, um floral doce e enjoativo, invadiu meus pulmões. Minhas mãos tocaram a pele fria do pescoço da minha irmã enquanto eu tentava prender a joia de esmeraldas. Foi quando ela sussurrou, tão baixo que apenas eu podia ouvir. Eu sei o que você fez, Lorena. Eu sei que você ainda tenta rastejar atrás do Heitor. Meus dedos fraquejaram. O colar quase caiu. Do que você está falando, Raíssa? Ficou louca? Ela deu um sorriso gélido, o tipo de sorriso que ela reservava para quando estava prestes a destruir um brinquedo meu na infância. Não finja. Eu vi as mensagens. Eu vi as fotos.
Você é patética. Mas hoje, todo mundo vai saber quem você realmente é. Antes que eu pudesse responder, Aracy se aproximou com um envelope pardo nas mãos. A expressão dela era de uma satisfação cruel. Naquele momento, o céu de São Paulo finalmente cedeu e o som do primeiro trovão ecoou pela mansão, vibrando os vidros das janelas. O clima de festa foi substituído por uma tensão palpável. "O que é isso?" perguntei. Minha voz agora um fio de desespero. "A prova da sua falta de caráter", sibilou Aracy. "Você achou mesmo que poderia seduzir o noivo da sua própria irmã na véspera do casamento e sair impune? Heitor me contou tudo, Lorena. Ele está devastado com a sua perseguição. Minha mente deu um solavanco. Heitor? Mentindo? Ele mal falava comigo há meses, respeitando o distanciamento que eu mesma impus para tentar curar meu coração. Eu mal tinha o número atual dele. A injustiça da acusação queimou na minha garganta como ácido. Olhei para Raíssa, esperando ver algum rastro de dúvida, mas só encontrei o triunfo. Elas tinham planejado aquilo. Elas não queriam apenas que eu sofresse. Elas queriam a minha aniquilação pública. Isso é mentira. Eu não falo com o Heitor em particular desde o noivado, exclamei, atraindo a atenção das poucas pessoas que ainda estavam na sala. Guarde suas lágrimas para os convidados, querida, disse Aracy, abrindo o envelope e tirando fotos impressas. Eram fotos granuladas, tiradas de longe, onde uma mulher que se parecia muito comigo, mesma altura, mesma cor de cabelo, entrava em um motel de beira de estrada com um homem que usava a jaqueta favorita de Heitor. Temos as mensagens de texto também. O chip está registrado no seu nome, Lorena. Não há como negar. Eu senti o chão sumir. Era uma armação profissional. O uso de um chip falso, uma sósia. O nível de maldade era algo que eu nunca imaginei vindo do meu próprio sangue. Raíssa começou a soluçar falsamente, cobrindo o rosto com as mãos perfeitas. Como você pôde, Lô? Ele é o amor da minha vida. Nesse momento, meu pai, Dr. Otávio, entrou na sala, já vestindo seu smoking. Ao ver a cena, seu rosto envelhecido franziu-se em confusão e dor. O que está acontecendo aqui? Por que Raíssa está chorando? Aracy não perdeu tempo. Entregou as fotos ao meu pai. Vi os olhos dele escurecerem conforme ele passava as imagens. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Ele me olhou com uma decepção que me cortou mais do que qualquer navalha. Lorena, diga que isso não é verdade. Diga que sua irmã está enganada. Pai, é uma armação. Elas estão mentindo. Eu gritei, sentindo as lágrimas quentes finalmente transbordarem. As provas não mentem, Lorena, interrompeu Raíssa, a voz agora firme e cortante. E o Heitor confirmou. Ele disse que você o chantageou, ameaçando se matar se ele não ficasse com você uma última vez. Você é doente. Eu olhei para aquelas 3 pessoas. Meu pai, que sempre foi meu herói. Minha irmã, que eu protegi a vida toda. E a mulher que seria a sogra dela. Eu era o alvo de um linchamento emocional orquestrado. Mas no meio do meu desespero, algo estalou dentro de mim. Uma memória. 3 dias atrás, eu tinha instalado uma câmera de segurança discreta no meu antigo quarto na casa dos meus pais, onde Raíssa e Aracy vinham se reunindo frequentemente para organizar os detalhes finais. Eu só queria garantir que elas não mexeriam nas minhas coisas, como sempre faziam. Eu não sabia o que tinha gravado, mas a julgar pelo pânico que Raíssa tentava esconder sob a máscara de vítima, eu tinha um pressentimento. Engoli o choro e limpei o rosto com as costas da mão, borrando levemente a maquiagem, cara. Eu não ia implorar por misericórdia. Não para elas. Tudo bem, eu disse, minha voz agora fria como o gelo. Se vocês estão tão certas disso, vamos continuar com o casamento. Vamos para a igreja. Se as provas são tão reais, por que não mostrá-las para todos? Raíssa hesitou por um segundo, os olhos vacilando. Mas Aracy, em sua arrogância infinita, sorriu. Oh, não se preocupe, Lorena. Nós vamos. O mundo vai saber quem você é hoje. Eu me virei e saí da sala sem olhar para trás. Eu tinha cerca de 40 minutos até o início da cerimônia na igreja Nossa Senhora do Brasil. Tempo suficiente para acessar o backup daquela câmera pelo meu celular e confirmar o que eu suspeitava. A vingança é um prato que se serve frio.
mas eu pretendia servi-lo fervendo, bem no meio do altar. O céu de São Paulo havia se transformado em um manto de chumbo. A chuva batia no teto do carro preto com uma violência rítmica, como se o próprio universo estivesse protestando contra a farsa que estava prestes a se consolidar. Eu estava sentada no banco de trás, sozinha, enquanto o motorista da família, o seu Antenor, mantinha os olhos fixos na Avenida Brasil. O cheiro de couro novo do carro e o perfume amadeirado do aromatizador me sufocavam. Minhas mãos tremiam tanto que eu precisei entrelaçá-las com força sobre o colo para não deixar o celular cair. Seu Antenor, um homem que me viu crescer e que sempre teve um olhar bondoso, me observou pelo retrovisor. A senhorita está muito pálida, Dona Lorena. Quer que eu ligue o ar? Quente? A voz dele era um sussurro de preocupação genuína no meio daquele caos silencioso. Não, Antenor, eu só preciso de um minuto, respondi, tentando forçar uma normalidade que não existia. Peguei o celular. Meus dedos deslizavam pela tela molhados de suor frio. Abri o aplicativo da câmera de segurança que eu havia escondido no meu antigo quarto. Meu coração martelava contra as costelas, um tambor descompassado que parecia querer escapar pelo peito. Recuei a gravação para 3 dias atrás. O vídeo carregou lentamente. A pequena roda girando na tela parecia uma eternidade. Finalmente, a imagem apareceu. Era o meu quarto, com a luz suave da tarde entrando pela janela. Raíssa e Aracy estavam sentadas na minha cama, cercadas por sacolas de grife. Aproximei o telefone do ouvido para captar o áudio através do barulho da chuva. A voz de Aracy surgiu, nítida e carregada de um veneno aristocrático. O chip já está ativo no nome dela, Raíssa. O rapaz que contratamos para as fotos já enviou os arquivos. A sósia é idêntica de costas, especialmente com aquele corte de cabelo ridículo que a Lorena usa. Eu vi Raíssa soltar uma gargalhada, um som que eu nunca tinha associado à minha irmã até aquele momento. Ela vai ser escorraçada, Aracy. O Heitor nunca vai perdoá-la por essa chantagem. E o melhor, meu pai vai tirar o nome dela do testamento antes mesmo da lua de mel acabar. Ela vai ficar sem nada, sem dignidade, sem família e sem dinheiro. Um frio lancinante percorreu minha espinha. Não era apenas sobre um homem. Era sobre herança, sobre inveja pura e destilada, sobre o desejo de me ver mendigando por migalhas. Raíssa sempre sentiu que eu era a favorita de nosso pai por causa da minha carreira na arquitetura, enquanto ela apenas saltava de evento em evento social. Elas continuaram conversando, detalhando como Heitor seria convencido a colaborar, jogando com o ego dele, dizendo que eu estava obcecada e que ele precisava fingir a indignação para me afastar de vez. Guardei o celular na bolsa pequena de cetim. Eu sentia uma náusea profunda, mas, acima dela, uma clareza gelada começou a se formar. Eu não era mais a Lorena que aceitava as migalhas de afeto da irmã. Eu era a mulher que tinha a prova da maior traição que aquela família já vira. O carro parou em frente à Igreja Nossa Senhora do Brasil. A fachada imponente, iluminada por refletores que cortavam a chuva, parecia um tribunal de pedra. Convidados com guarda-chuvas enormes de portaria corriam para a entrada, vestidos com o que São Paulo tinha de mais caro. Ao descer do carro, protegida por um segurança, senti os olhares. Os boatos já haviam começado. Aracy e Raíssa tinham garantido que as provas circulassem entre os parentes mais próximos antes mesmo da cerimônia. Vi minha tia Clotilde me olhar com um misto de pena e nojo, desviando o rosto logo em seguida. Caminhei pelo tapete vermelho que levava ao átrio. Cada passo pesava como se eu estivesse carregando o mundo nos ombros. O som dos saltos no chão de pedra ecoava, misturando-se ao som do órgão que já começava a ensaiar os primeiros acordes. No fundo da igreja, perto da sacristia, vi Heitor. Ele estava impecável no seu terno de corte italiano, mas evitava meu olhar. Ele parecia desconfortável, ajustando o nó da gravata repetidamente. Será que ele realmente acreditava nelas, ou era apenas um covarde conivente com o teatro? Beatriz, minha prima mais nova, e a única pessoa que sempre pareceu ver através das máscaras de Raíssa, aproximou-se de mim discretamente atrás de uma coluna de mármore. Lô,
O que está acontecendo? Ela sussurrou, segurando meu braço. Estão dizendo coisas horríveis lá dentro. A Aracy mostrou fotos para a minha mãe. Disse que você tentou agarrar o Heitor na quarta-feira. Elas estão mentindo, Sesbia. E eu vou provar, eu disse, olhando-a nos olhos com uma firmeza que a fez recuar um passo. Você confia em mim? Eu sempre confiei. Mas as fotos parecem tão reais. Fotos podem ser forjadas. A verdade não. Preciso que você faça uma coisa para mim. Você conhece o técnico que está cuidando do sistema de som e dos telões laterais para a transmissão simultânea no salão? Beatriz assentiu, confusa. É o primo do meu namorado. Por quê? Leve este pendrive para ele agora, eu disse, tirando um pequeno dispositivo que eu carregava como uma arma secreta. Diga que é uma surpresa especial da noiva, que deve ser tocado logo após a entrada do noivo, quando todos estiverem em silêncio absoluto para o início da bênção. Não deixe ninguém ver, especialmente a dona Aracy. Bia pegou o objeto, as mãos hesitantes. Lorena, isso é perigoso. Se você for pega, eu já perdi tudo hoje, Bia. Meu pai me olhou como se eu fosse um monstro. Minha irmã me apunhalou pelas costas. O que mais pode acontecer? Vá, por favor. Ela sumiu entre as sombras das naves laterais da igreja. Eu fiquei ali, sozinha, enquanto os convidados tomavam seus lugares. O ar estava carregado de incenso e de uma expectativa elétrica. Eu podia ver minha mãe, Dona Helena, sentada no primeiro banco e com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela não sabia em quem acreditar, dividida entre suas duas filhas. Meu pai estava ao lado dela, rígido, a mandíbula, travada. A marcha nupcial começou a ecoar pelas abóbadas da igreja. O som era majestoso, mas para mim soava como uma marcha fúnebre para a reputação da minha irmã. Heitor caminhou em direção ao altar, com Aracy em seu braço, ostentando um sorriso de vitória que iluminava o ambiente mais do que os candelabros de cristal. Ela passava por mim com o queixo erguido, um triunfo silencioso em cada passo. Eu me posicionei no meu lugar como madrinha, no lado oposto ao altar. Raíssa entrou logo em seguida, uma visão de branco e renda, a personificação da pureza que ela nunca possuiu. Ela caminhava lentamente, o véu de 5 metros deslizando pelo chão. Quando ela passou por mim, nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Ela sorriu, um sorriso de escárnio, quase imperceptível para os outros, mas claro, como o dia para mim. Ela achava que tinha vencido. Ela achava que eu era apenas o resto de uma história que ela estava prestes a apagar. Meu coração disparou. Olhei para a cabine técnica no fundo da igreja. Beatriz fez um sinal discreto com a cabeça. Estava pronto. O padre começou a falar, as palavras latinas e portuguesas se misturando em uma liturgia que parecia estranha e distante. Estamos aqui reunidos. A voz dele ecoava. Minhas mãos foram até o pequeno controle remoto que Beatriz havia me devolvido escondido em um lenço. O sistema de vídeo estava integrado ao som. O payoff não seria apenas para os que estavam ali, mas para cada câmera que transmitia o casamento ao vivo, para os parentes no exterior e para os convidados no salão de festas anexo. Eu respirei fundo. O cheiro de lírios brancos agora parecendo mais suportável. O momento estava chegando. Raíssa estava no altar, a mão de Heitor na sua. O padre perguntando se alguém tinha algo contra aquela união. O silêncio ritualístico que se seguiu foi a minha deixa. O silêncio que se seguiu à pergunta do padre não era o silêncio piedoso de uma cerimônia religiosa. Era um vácuo, uma ausência de som tão absoluta que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de ouro no pulso do meu pai, sentado a poucos metros de mim. O ar na igreja Nossa Senhora do Brasil parecia ter se transformado em chumbo, líquido. Olhei para o técnico na galeria superior. Ele recebeu o sinal de Beatriz. Meus dedos, escondidos sob as dobras do vestido lavanda, apertaram o pequeno controle remoto que eu mantinha como uma sentença de morte. Um estalo seco ecoou pelos alto-falantes Bose, espalhados pelas naves laterais. Os telões de LED de alta definição, posicionados para que até os convidados dos últimos bancos pudessem ver os detalhes da cerimônia do ano, piscaram. Por um segundo,
A imagem de um buquê estático foi substituída por um chiado digital e, então, a imagem surgiu. Era o meu antigo quarto. A iluminação natural da tarde, filtrada pelas cortinas de linho que eu mesma escolhi, dava à cena um ar doméstico e quase bucólico, o que tornava o conteúdo da conversa ainda mais obsceno. A voz de Dona Araci preencheu o espaço sagrado, amplificada pela acústica perfeita da igreja. O chip já está ativo no nome dela, Raíssa. A sósia é idêntica de costas. O suspiro coletivo dos convidados foi como uma lufada de vento gelado. Vi o padre dar um passo atrás, sua mão estancada sobre o missal. Heitor soltou a mão de Raíssa como se tivesse tocado em brasa viva. No telão, a imagem de Raíssa rindo, uma gargalhada que eu conhecia desde o berço, mas que agora soava como o bater de asas de um abutre, paralisou a todos. Ela vai ser escorraçada, Naraci. O Heitor nunca vai perdoá-la por essa chantagem, a confissão sobre o testamento do meu pai, sobre o desejo de me ver sem nada, ecoou contra as imagens de santos e os vitrais coloridos. Raíssa se virou para o telão, o rosto pálido fundindo-se com a brancura do vestido de noiva. O tremor começou em suas mãos e subiu pelos braços, fazendo com que o buquê de orquídeas raras oscilasse violentamente. Ela tentou falar, mas apenas um som seco e gutural saiu de sua garganta. Araci, por outro lado, tentou manter a postura de matriarca de ferro. Ela se virou para o público, as pérolas no pescoço parecendo sufocá-la. "Isso é um ataque! É uma montagem criminosa!" gritou Araci, a voz estridente quebrando a solenidade do lugar. "Desliguem isso agora! Lorena, sua infeliz! Como você ousa profanar o casamento do seu próprio irmão com essa mentira tecnológica?" Eu não respondi. Apenas dei um passo à frente, saindo da linha das madrinhas e parando no centro do corredor central, diante do altar. O olhar que direcionei a ela não tinha ódio, tinha uma exaustão profunda e uma satisfação gélida. "Não é montagem, Araci. É o backup da nuvem. O endereço de IP da câmera é da casa dos meus pais. E o áudio... Bom, o áudio é a sua própria voz, vendendo a alma da sua nora por uma herança que você não merece", eu disse, minha voz saindo clara e firme, carregada por microfones que eu sabia estarem abertos. O caos se instalou. Meu pai, Dr. Otávio, levantou-se com uma agilidade que eu não via nele há anos. O rosto, antes vermelho de indignação contra mim, agora estava lívido, uma máscara de decepção absoluta. Ele caminhou até o altar, ignorando os olhares dos amigos empresários e da alta sociedade paulistana que assistia a tudo com uma curiosidade mórbida. Ele pegou o celular de cima da mesa de som, onde o técnico ainda deixava o vídeo rodar em loop, e olhou fixamente para a tela. Raíssa, a voz do meu pai, era um sussurro quebrado, mas que carregava o peso de uma vida de proteção desperdiçada. Você planejou destruir sua irmã? Por dinheiro? Por inveja? Pai, não é o que parece." Raíssa finalmente encontrou a voz. Uma voz aguda, de desespero. Ela se jogou aos pés dele, o tecido caro do vestido arrastando no chão sujo de pétalas pisoteadas. "Elas me forçaram. A Araci disse que seria melhor assim, que a Lorena sempre foi a sua preferida, e que eu ficaria com as sobras." Heitor, que até então permanecia como uma estátua de mármore, finalmente se moveu. Ele não foi socorrer a noiva. Ele se aproximou de mim. O cheiro do perfume dele, o mesmo que eu costumava amar, agora me causava uma repulsa física. "Lorena, eu não sabia. Eu juro que elas me disseram que você estava me perseguindo. Eu acreditei nelas porque..." Ele começou, a voz trêmula de covardia. "Porque era mais fácil acreditar que eu era uma louca obcecada do que enfrentar a sua própria falta de caráter em não ter me defendido, Heitor." Eu o cortei, sentindo uma paz estranha emanar do meu peito. "Você não é a vítima aqui. Você é o prêmio medíocre que elas estavam disputando. Pode ficar com ela. Vocês se merecem." Virei-me para a plateia. Centenas de smartphones estavam erguidos, gravando cada segundo. Em questão de minutos, a família perfeita dos Jardins estava sendo desmantelada no tribunal das redes sociais. Vi minha mãe, Helena, chorando copiosamente no banco, sendo amparada por Beatriz.
O olhar de Beatriz para mim era de triunfo silencioso. Nós tínhamos conseguido. Aracy tentou avançar em minha direção, as unhas bem feitas curvadas como garras. Você destruiu a vida do meu filho. Você vai pagar por isso, sua arquitetinha de 5ª categoria. Vou processar você até que não tenha onde morar. Sinta-se à vontade, Aracy, respondi, mantendo a calma. Mas antes, talvez queira explicar para a Receita Federal os fundos que você mencionou na gravação, aqueles que você pretendia desviar através da empresa do Heitor assim que o casamento fosse oficializado. Acho que os auditores vão achar o vídeo muito mais interessante do que o juiz de paz acharia. A menção a crimes fiscais fez Aracy murchar instantaneamente. O medo substituiu a fúria em seus olhos. Ela sabia que eu não estava blefando. Eu tinha passado as últimas horas não apenas chorando, mas conectando os pontos que a ganância delas havia deixado expostos. Padre, percebendo que a cerimônia havia se transformado em um acerto de contas público, fechou o livro e se retirou para a sacristia, sinalizando que não haveria casamento naquele dia. Os músicos, confusos, pararam de tocar. O único som restante era o choro histérico de Raíssa e a chuva que agora castigava o telhado da igreja com uma força renovada. Caminhei em direção à saída. Cada passo que eu dava para longe daquele altar parecia tirar 1 quilo de chumbo das minhas costas. Passei pelo meu pai. Ele estendeu a mão, tentando tocar meu ombro. Lorena, filha, por favor, me perdoe. Eu fui cego. Eu não devia ter acreditado nelas. Parei por um momento. Olhei para o homem que eu sempre admirei, mas que falhou comigo no momento em que eu mais precisei de um pai e não de um juiz. Eu te perdoo, pai, mas não espere que as coisas voltem a ser como eram. A confiança é como esse vitral. Apontei para a obra de arte acima de nós. Uma vez quebrado, você pode colar os pedaços, mas as rachaduras sempre estarão lá para lembrar onde a luz deixou de passar. Saí pelas portas duplas da igreja. O ar úmido de São Paulo nunca pareceu tão puro. O brilho dos flashes dos paparazzi que se aglomeravam na calçada, alertados pelo burburinho nas redes sociais, me cegou por um instante, mas eu não escondi o rosto. Eu não tinha do que me envergonhar. Entrei no carro de aplicativo que eu havia chamado minutos antes, deixando para trás o rastro de destruição de uma mentira que durou anos. Eu tinha vencido a batalha na igreja, mas sabia que as cicatrizes de uma traição familiar não se curam com um vídeo de 5 minutos. A verdadeira superação começaria agora, longe da sombra de Raíssa e do veneno de Aracy. Mas, antes de seguir em frente, eu ainda tinha uma última peça para colocar no tabuleiro. O barulho dos pneus do carro de aplicativo contra o asfalto molhado da Avenida Rebouças era o único som que eu conseguia tolerar. O motorista, um senhor de boné que parecia alheio ao drama apocalíptico que acabara de ocorrer na Igreja Nossa Senhora do Brasil, mantinha o rádio em uma estação de jazz suave. Eu encostei a testa no vidro frio, observando os borrões de luzes vermelhas e amarelas da cidade de São Paulo. Minha maquiagem, outrora impecável, agora era um borrão de cansaço sob meus olhos, mas meu espírito, pela primeira vez em anos, sentia-se leve. Eu não estava voltando para a casa dos meus pais. Eu estava indo para o meu estúdio em Pinheiros, o único lugar que era verdadeiramente meu. Naquela noite, não consegui dormir. O silêncio do meu estúdio, com suas paredes de concreto aparente e cheiro de papel, de projeto e café fresco, era o meu santuário. No meu notebook, as notificações não paravam de saltar. O casamento do século havia se tornado o escândalo do ano. Vídeos gravados por convidados já circulavam em todos os portais de fofoca, e o nome de Raíssa e Aracy estava sendo arrastado pela lama da opinião pública. Mas a minha vingança não se limitava à humilhação social. Eu sabia que, em círculos como o delas, a imagem é apenas a fachada. O verdadeiro alicerce é o poder financeiro e a impunidade. E eu estava prestes a implodir ambos. Na manhã seguinte, o sol nasceu entre as nuvens pesadas, banhando a capital paulista com uma luz pálida. Eu me vesti com um terninho de corte reto, cinza chumbo, e prendi o cabelo em um rabo de cavalo firme. Fui direto para o escritório de advocacia de Dr. Rubens.
um antigo amigo da faculdade de Direito do meu pai, mas que sempre manteve sua integridade acima de alianças familiares. Sobre a mesa dele, depositei a última peça do meu tabuleiro, um dossiê completo sobre as movimentações financeiras da empresa de consultoria de Aracy e as notas fiscais superfaturadas que Raíssa vinha emitindo através da fundação de caridade que meu pai financiava. Lorena, você tem noção do que isso aqui vai causar? Rubens perguntou, ajustando os óculos e folheando-os, documentos que eu havia coletado discretamente ao longo de meses de suspeitas. Isso não é apenas uma briga de família. Isso é lavagem de dinheiro e estelionato. Aracy pode pegar anos de prisão, e sua irmã não ficará longe disso. Eu tenho plena noção, Rubens, respondi, minha voz sem um pingo de hesitação. Elas tentaram me destruir profissionalmente e pessoalmente para encobrir isso. Elas usaram o Heitor como uma cortina de fumaça, criando uma narrativa de irmã louca e invejosa, para que ninguém prestasse atenção no que elas faziam com as contas do meu pai. Eu só estou devolvendo a realidade para elas. A semana que se seguiu foi um borrão de intimações e manchetes. Aracy foi levada para prestar depoimento logo na terça-feira. A imagem dela saindo da delegacia, cobrindo o rosto com uma bolsa de grife, foi a capa de todos os jornais. Heitor, o noivo covarde, viu sua carreira como engenheiro desmoronar em questão de dias. As empresas com as quais ele tinha contrato rescindiram os vínculos imediatamente. Ninguém queria sua marca associada a um escândalo de fraude e traição familiar. Ele tentou me ligar 17 vezes. Eu bloqueei o número em todas elas. Ele não passava de um detalhe arquitetônico mal planejado em uma estrutura que eu já havia demolido. Na quinta-feira, recebi uma visita inesperada. No meu estúdio, meu pai, Otávio, apareceu sem avisar. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Os ombros, antes largos e imponentes, estavam caídos. Ele se sentou em uma das minhas banquetas de design e olhou para os meus projetos espalhados pela mesa. A Raíssa está em frangalhos, Lorena. Ele começou, a voz rouca. Ela não sai do quarto. Diz que você acabou com a vida dela. A Aracy teve os bens bloqueados e o Ministério Público está em cima de nós por causa da fundação. Eu tive que contratar uma equipe de crise. A Raíssa acabou com a própria vida quando decidiu que a ganância dela valia mais do que o meu bem-estar, pai. Retruquei, mantendo a distância física e emocional. Ela não está chorando por remorso. Ela está chorando porque foi pega. E você, pai, você permitiu que isso crescesse. Você sempre fechou os olhos para os caprichos dela, mesmo quando eles me machucavam. Ele baixou a cabeça. O silêncio entre nós preenchido apenas pelo som do trânsito distante da Faria Lima. Eu sei. Eu falhei com você. Eu queria te oferecer um acordo, uma compensação financeira, para que você retirasse as queixas extras e parasse de fornecer provas ao Rubens. Eu posso limpar o seu nome completamente, Lorena. Posso te dar o capital para abrir uma filial em Nova York, se você quiser recomeçar longe daqui. Eu dei uma risada curta e amarga. Você ainda não entendeu, não é? Você está tentando comprar o meu silêncio com o mesmo dinheiro que elas tentaram me roubar. Eu não quero o seu dinheiro, pai. Eu já recomecei. Meu nome está sendo limpo pela verdade, não por um cheque seu. Eu quero que a justiça siga o seu curso. Se isso significa que a Raíssa terá que responder por cada centavo desviado e cada mentira contada, que assim seja. Quando ele saiu, senti que o último vínculo de dependência havia sido cortado. Eu não era mais a filha preterida, ou a irmã técnica. Eu era Lorena, uma mulher que havia sobrevivido a um linchamento moral e saído do outro lado com as mãos limpas. 6 meses depois, a poeira finalmente começou a baixar, embora as cicatrizes permanecessem. Aracy foi condenada a regime semiaberto e a pagar multas astronômicas, que consumiram metade do seu patrimônio. Raíssa, para evitar a prisão, aceitou um acordo de delação premiada contra a própria sogra e teve que devolver cada centavo que havia desviado da fundação. Ela se mudou para uma cidade pequena no interior, vivendo em uma obscuridade que para ela era pior do que a morte. Heitor desapareceu do mapa. Dizem que tentando a sorte em canteiros de obra no norte do país, longe dos holofotes que tanto amava, eu
Eu estava no topo de um prédio em construção no centro de São Paulo, o meu primeiro grande projeto solo. O vento soprava forte, trazendo o cheiro de cimento e a energia vibrante da metrópole. Olhei para a linha do horizonte, onde os prédios pareciam peças de um Lego gigante sob o céu alaranjado do fim de tarde. Beatriz, minha prima que nunca me abandonou, aproximou-se com 2 copos de café de papel. Quem dirias, hein? Ela disse sorrindo. Do altar de uma igreja para o topo de São Paulo. Você construiu isso do zero, Lô. Às vezes, Bia, você precisa implodir uma estrutura antiga e podre para poder construir algo que realmente aguente o peso da vida, respondi, aceitando o café. A vingança me deu o palco, mas foi a minha resiliência que me deu o horizonte. Tomei um gole do café quente, sentindo o calor se espalhar pelo corpo. Eu não sentia ódio por Raíssa ou Araci. O ódio é um peso que eu não estava mais disposta a carregar. O que eu sentia era uma paz absoluta, a paz de quem não deve nada a ninguém e que aprendeu, da maneira mais dura, que a verdade pode demorar a chegar, mas quando chega, ela tem a força de um terremoto. Eu olhei para o meu reflexo em uma das vidraças do prédio. A mulher ali não era mais a madrinha lavanda de olhar triste. Era uma arquiteta de sua própria história, pronta para desenhar o futuro, um tijolo de cada vez, sem mentiras, sem sombras, apenas sob a luz clara da sua própria dignidade. A história de traição havia acabado. A minha história, no entanto, estava apenas começando o seu capítulo mais brilhante.